Então vamos lá, voltando aqui na aula. Coloquei display inline, certo? E aí é que a gente ia falar dos nossos tokens, né? Quase esqueci. E aí, o que são os tokens, certo? Os tokens são todos esses padrões aqui que a gente tem de espaçamento. Por exemplo, aqui a gente tem um espaçamento de 42 pixels, aqui a gente tem um espaçamento de, sei lá, 96. Então a gente precisa criar esses padrões para a gente estar usando ele com mais facilidade, certo? Então eu vou colocar aqui, vou fazer o seguinte. Dentro desse meu arquivo CSS, eu vou criar algumas variáveis para a gente estar podendo usar esses elementos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar esse cara aqui, certo? Eu vou usar ele com o nome de dólar, porque é um padrão que a gente vai usar. E aí eu vou colocar assim, ó. O certo seria eu usar em inglês aqui, mas eu não vou usar em inglês o nome, porque aqui o motivo aqui a principal característica é a gente poder ensinar. Então eu vou usar o texto em português para ser didático. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Espaçamento horizontal, certo? E aí eu vou botar 2 pontos e aí vou criar um valor dentro. Aí no caso, aí eu vou fazer a minha regrinha lá, né? Vou botar aqui 8 pixels. E aí aqui, lembrando, e aí aqui eu vou colocar assim, espaçamento horizontal, aí eu vou colocar como se fosse... O certo seria eu não escrever assim, ó, 8 pixels. O ideal é a gente escrever assim, ó, SM, XL, MD e assim vai. E é assim como eu vou fazer. Eu vou botar assim, ó, espaçamento horizontal, aí eu vou botar aqui 4 pixels, certo? Aí eu vou colocar aqui SM, na verdade aqui eu vou botar como XS, que é Extreme Small. Aí aqui eu vou colocar SM, que é Small, aí eu vou colocar aqui, ó. Aí eu posso fazer o seguinte, aí eu posso fazer uma brincadeira que é melhor ainda, assim, pra gente estar fazendo. Que eu venho, na verdade, vamos fazer assim mesmo. Depois que é um pouquinho mais avançado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui assim, ó, várias vezes. E aí eu vou colocar aqui assim, ó, 8, aí eu vou colocar 16, aí eu coloco 24, 32, 40, 48. E aí, de espaçamento horizontal, eu vou colocar só esses mesmo, porque é mais que suficiente. E aí, aqui agora, eu vou colocar comentário no meu código, certo? Eu vou fazer o seguinte, para fazer comentário em CSS, a gente usa o barra asterisco, opa, tô fazendo no lugar errado, vou botar aqui em cima. A gente usa barra asterisco e aí a gente coloca o comentário que a gente quer. Aí no caso aqui eu vou botar assim, ó, definições de espaçamentos horizontais. Escreve literalmente como você acha que você vai entender isso. Então, aqui eu estou entendendo que são os espaçamentos horizontais do meu layout. Aí agora eu vou fazer os espaçamentos verticais. E aí para fazer os espaçamentos verticais é a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó. Aí aqui eu vou duplicar para facilitar. Então vem aqui, ó, espaçamento vertical. E aí aqui, em vez de horizontal, eu vou modificar para vertical. E aí vou só substituir essa galera toda. E pronto, espaçamento vertical criado. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse aqui de vertical, a gente vai usar para esses espaçamentos aqui, tá? Entre elementos. O horizontal a gente vai usar para espaçamento entre esses elementos aqui do menu. E agora eu vou criar um para padding, que é o espaçamento interno, que é esse cara aqui, ó. Então eu vou copiar de novo todo mundo, só para não precisar ficar escrevendo várias vezes. Aí beleza, tá aqui. E aí eu vou escrever aqui, ó, definições de espaçamentos internos. Aí aqui eu ponho interno, copio todo mundo, coloco.
Eu sou muito burro. Eu botei aqui, ó, SM, mas esqueci de botar os outros. Então, ó, SM, aí vou botar MD, aí vou botar LG, aí vou botar XL, que é Extreme Large, XLL, não, XXL, e aqui eu vou botar XXXL, que nem blusa. Vamos botar assim. E aí agora, eu só vou copiar isso aqui e vou substituir aqui de novo. E aí só botar aqui vertical porque seria mais rápido. Aí eu venho aqui, ó, pum, 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 já era rapidinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para essa galera de baixo, que é o interno, né? E aí só vou modificar aqui interno de novo e vou colocar. Isso aí foi só porque eu errei ali no início, mas a gente corrige rápido. E agora a gente fez o interno e agora eu vou fazer o espaçamento externo. Aí eu vou copiar. Aí eu vou colocar aqui, ó, espaçamento externo. Na verdade, a gente nem precisa botar externo, tá? É só interno mesmo. Porque, na verdade, isso aqui ele pode servir tanto para interno quanto externo. Eu vou até colocar aqui, ó, interno quanto externo. E aí aqui, esse cara aqui que vai ser diferente. Que aí eu vou botar assim, ó, espaçamento para... Eu vou botar como se fosse para botão, certo? Não necessariamente precisa ser só botão, mas é porque o botão ele tem um espaçamento um pouco diferente do normal, né? Ele é um pouquinho mais largo, ele tem o formato do botão ele é um pouquinho mais largo nas laterais e aqui ele é um pouquinho mais achatadinho, né? Então a gente precisa estar criando esse padrão também para esse tipo. Então como a gente faria isso? A gente faria da seguinte forma. A gente faria assim, ó, 4 pixels. Na verdade, eu botaria assim, ó, 8. Na verdade, deixa eu fazer aqui só para lembrar, porque a gente esquece mesmo. Ele funciona assim, ó. Digamos que eu tenha aqui largura, na verdade, eu vou botar aqui, ó, 16, certo? Aqui eu tenho 16 de largura, que na verdade aqui é 16. Aí aqui em cima eu teria 8. Porque a lateral é o dobro do tamanho desse cara aqui. Então eu teria 16 de largura e 8. Então é como se fosse isso aqui, ó. 16 e 8 pixels. Então isso aqui é a minha largura, isso aqui é o meu espaçamento. Deixa eu só ver se está certo, porque eu posso estar confundindo as bolas. Mas eu vou botar aqui, rapidinho, eu vou criar um botãozinho aqui fora, só para fazer esse teste. Vou botar assim, ó, button, que é a tag para botão, né? Vou botar aqui assim, ó, teste. E aí aqui eu vou colocar a classe button, salvei aqui. Na verdade não precisa botar classe por enquanto, que é só um teste. Eu vou copiar o button mesmo, eu vou fazer direto dentro do elemento. E aí eu vou colocar aqui, ó, button, criei aqui minhas chaves. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar assim, ó, padding, que o padding é o meu espaçamento interno. E aí eu vou pegar aqui, ó, deixa eu só mudar aqui para como se fosse... Aqui eu vou usar o nome original dele, que é o squish, porque eu não consegui pensar em nenhum nome melhor, tá? Então eu vou botar espaçamento squish, só pra gente não chamar de espaçamento de botão, porque o squish ele não necessariamente é de botão, mas a gente usa pra ele. Deixa eu ver que eu fiz alguma besteira aqui, ó. Na linha 42... Ah, tá, esse cara aqui, do padding, porque a gente não atualizou ainda. Então eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, só para ver o que vai acontecer. Aí a gente copia ele, e aí, em vez de dar um valor aqui, por exemplo, 16 pixels e 8 pixels, e salvar, porque aqui ele funcionaria, ó. Ele pegou, deixa eu até ver aqui, ó. Aqui é um inspetor de elemento do Chrome, tá? Então aqui a gente consegue também ver as classes. Aí aqui o que aconteceu, ó, eu tenho 16 e 8, certo? Só que aí aqui, ó, eu tenho que inverter lá, porque aqui o 16 na verdade é o de cima, então é só inverter. Então eu viria aqui, ó, 8 e aqui 16. Então, ó, pum, aí agora ele ficou formato botãozinho, ó. Aí ele é mais largo nas laterais e ele é mais achatado em cima. Só que aí imagina assim,
eu tenho 1 milhão de botões criados e aí esse tamanho mudou. É para isso aqui que a gente está fazendo esse preset. Por quê? Se eu pego, por exemplo, esse... Deixa eu até inverter aqui, que estava errado também. Vou botar aqui 8,16. Porque se eu pego esse meu cara aqui agora, esse espaçamento squish, e eu coloco ele aqui dentro, em vez de escrever o valor na mão, ele vai ser a mesma coisa. A mesma coisa, olha só. Ele é a mesma coisa, ó. 8,16. E ele... Ah, eu não salvei, calma aí. Não, salvei assim, ó. Pum. Tá, é isso mesmo. E aí aqui, ó, 8,16. Só que o que acontece? Se, digamos que alguém fale assim na nossa empresa, galera, esse tamanho desse botão tá pequeno, aumenta. Como que a gente faria isso? Um por um? Não, né? Aí a gente vai mudar só esse cara daqui. Então, por exemplo, a gente não quer mais desse tamanho de 8,16. Agora a gente quer o acima dele, né? Que é o 1632, 16 pixels por 32 pixels. E aí, o que a gente faria? A gente colocaria só assim, ó, SM. E ó, ele cresceu sozinho, sem eu precisar modificar em lugar nenhum. Então, é como se fosse aquele lance de componentes, entendeu? Eu só modifico aqui para ele modificar em todos. Eu vou dar um exemplo um pouco melhor para vocês entenderem essa problemática na prática. Então, digamos assim, ó, que eu tenha um botão aqui chamado botão classe botão 1. Vou botar aqui, botão 1. Opa, botão 1. E aí eu vou criar um outro aqui chamado botão 2. Aí eu vou botar aqui assim, ó, botão 1, e aqui eu vou botar botão 2. Perfeito? E aí aqui no nosso código, ó, botão 1 e botão 2 com o mesmo tamanho, bonitinho. Por quê? Porque eu estou usando aqui o button, né, para setar como o principal. Só que aí aqui eu criei duas classes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou usar a minha classe para estar fazendo isso. Eu vou apagar esse cara aqui. E aí eu vou botar assim, ó. Vou fazer a hierarquia de informação, né? Botão 1, vou copiar aqui, colocar botão 2. Então eu vou dar o estilo para esses meus dois botões. E aí eu vou botar aqui assim um background, botar aqui red, vermelho, né? E botar aqui background, botar blue. Só para a gente diferenciar esses dois caras. Então eles estão aqui, ó. Quer ver? Botão, deixa eu só ver aqui se está certinho. Botão 1, botão 2, tá certo? Deixa eu ver porque não foi. Acontece, gente. Deve ter acontecido alguma coisinha. Talvez seja... porque na verdade ele não está hierarquizando. Eu tenho que tirar isso aqui. Eu não preciso estar hierarquizando esse cara aqui, tá? Porque ele não estava numa hierarquia, na verdade. Então tá aqui, ó. Eu tenho esse botão 1 e botão 2. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um padding. Aí digamos que eu não coloque esse padding da forma que eu mostrei anteriormente, né? Com a variável. Então eu vou fazer o seguinte assim, ó. Botar assim, ó. Botar aqui 16 pixels de padding por 32 pixels de padding. Vou copiar, vou fazer igualzinho para os dois. Aí vou colocar aqui color FFF. Botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou botar aqui color 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar aqui, bom. Beleza, tem meus dois botões aqui. Aí agora alguém falou assim, galera, esse espaçamento aqui tá muito pequeno. Eu quero aumentar. E aí se você não colocar por variável, você vai ter que vir em todos os botões que você criou e vai fazer assim, ó. 32, certo? E aí eu vou botar aqui, ó, 40. E aí vai vir aqui assim de novo, ó. E aí, digamos, ó, modificou em um. Ó, aí o cara vai falar assim, porra, mas tu modificou em um e não modificou no outro. Aí você vai vir no botão que você não modificou, aí vai vir aqui, ó, 32 e 40. E aí, ó, agora ajeitou. Só que, se você tivesse feito dessa forma aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o meu ColXS primeiro, né? Aí vou substituir por esse cara aqui. Eu vou botar aqui, ó, espaçamento squish XS. E aqui eu vou modificar também espaçamento squish XS. Salvei.
os dois estão do mesmo tamanho. Tá perfeito, ó. Vamos ver aqui no nosso padding, ó. Tá aqui, ó, padding 816. Os dois, ó. Esse aqui, ó, botão 1 e aqui o botão 2, 816. Aí o nosso gerente chegou assim, ó, põe um botão maior porque tá pequeno, a galera não tá enxergando. E aí o que a gente faria? Só faria isso aqui, ó. Substituir o nome dele. Botaria aqui, ó. SM. Já era. Acabou. Acabou o problema. E aí, digamos que, por exemplo, isso aqui eu ainda modifiquei aqui na mão, tá? Eu poderia dar um find and replace aqui para fazer isso, mas digamos, aí você pode estar falando assim, ah, porra, mas aí eu modifico o padding também na mão. E aí, digamos assim, porque aqui eu estou usando o tamanho SM. Aí, digamos que todos esses tamanhos mudaram. O SM, ele não é mais 16 por 32. Ele vai virar 32 por 40. Ele vai aumentar o tamanho dele. E aí eu salvo ele e olha o que vai acontecer. Ele vai multiplicar os dois. Então, é como se esse aqui fosse o meu componente do CSS. Então, por exemplo, é como se eu estivesse modificando esse cara aqui, ó, esse componente. Quer ver? Deixa eu até ver se esse aqui é o principal. Acho que é. Não, esse aqui não é o principal, não. Deixa eu vir aqui para o principal. Que é esse aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, galera. Eu venho aqui e aí, em vez de ser rosa, agora ele é cinza. É exatamente isso. É essa facilidade aqui que a gente quer dar. É componentizar o nosso CSS, né? Fazer meio que uma automatização dele. E aí a gente vai fazer isso para tudo. A gente fez aqui agora para o espaçamento interno. Deixa eu apagar esse exemplo aqui do botão. E agora a gente vai fazer das cores. Então eu vou pegar aqui... Eu até coloquei essas cores aqui já o nome, né? Então eu vou até copiar os mesmos nomes. Eu vou só colocar aqui, ó. Botar aqui, cores. Aí vou pegar aqui, ó. Primary color. Aí vou ver qual é o... Deixa eu só copiar agora aqui o hexadecimal dele. Copiei o hexa, coloquei. Pum. Aí agora, deixa eu só duplicar essa galera, que aí a gente só substitui o nome, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. Secondary color. Aí eu vou colocar aqui. Aí aqui, vou fazer melhor. Aí eu vou botar duplicar só desse cara aqui, porque aqui todo mundo é secondary. Só muda o finalzinho. Vou botar aqui 2 e 3. Aí deixa eu só botar as cores certinho. Opa. Só molhar a boca. Nossa, até babei. Aí vem aqui, eu coloco o meu elemento pretinho. Calma aí, não foi, ó. Deixa eu colocar direitinho. Beleza. Aí vou pegar o nosso branquinho aqui. E vou pegar aqui o cinzinha, que a gente usou também. Beleza, tem todas as minhas cores aqui agora também. E aí, agora eu posso usar também para os meus títulos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó. Títulos. E vou copiar eles, né? Aí eu vou botar aqui, ó. Title XL. Aí, esse aqui, qual é o tamanho dele? Deixa eu ver aqui. Editar. Ele é 64. Então, vamos lá. 64 pixels. Aí eu vou duplicar toda essa galera aqui. Ó. Eu tenho 4, né? É o XL. LG. Vou copiar aqui. Opa. LG. Aí o de baixo é o MD. E aí esse cara aqui é o parágrafo. Mas eu não vou botar como parágrafo não. Vou usar como title SM. Tá? Só pra gente manter esse padrãozinho aqui. Aí aqui esse LG. Deixa eu só ver o tamanho. Editar 48. 48. Aí o nosso MD é 24 e o outro é 16. 24 e aqui 16. Perfeito. Temos agora, de fato, a gente tem todos os nossos elementos aqui dentro.
E aí agora o que a gente vai fazer com esses caras aqui, né? A gente vai começar a padronizar, né, os nossos espaçamentos de acordo com os nossos itens aqui. Então, como é que eu faria isso aqui, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse espaçamento, deixa eu só apagar esses botões aqui. Eu tenho aqui esse espaçamento interno, né, do LI. Então, eu faria o seguinte, eu vou vir aqui, o espaçamento interno era de quanto? 40 alguma coisa, né? 38, na verdade é 40, né? Porque é 32, 40. Então esse meu espaçamento de 40 é o nosso espaçamento horizontal. É esse cara aqui, ó. Espaçamento horizontal XXL. Então eu vou copiar ele e vou colocar aqui, ó, no LI. Vou botar assim, ó, que ele é um padding. Na verdade eu vou botar que ele é um margem, que ele é uma margem externa, né? Ela é uma margem left. Por que eu estou usando left? Porque se eu usar o margin right, ele vai criar uma margem daqui. Então ele jogaria os meus elementos para cá. Então eu quero que ele cresça para cá. Então eu vou colocar aqui, ó, margin left. Ele vai da direita para a esquerda. Então margin left. Aí eu coloco aqui o meu espaçamento horizontal, que é esse cara aqui, ó, 40 pixels. E se tudo der certo, aqui nesse cara ele vai dar um espaçamento. Vamos ver? Ó, funcionou. Aí vamos ver aqui na prática. Ah lá, ó. LI, margin left, 40 pixels. Perfeito. Beleza. Aí agora eu tenho que só fazer o seguinte. Eu preciso dar o espaçamento aqui também, que a gente usou no nosso layout aqui, né, para fazer. De quanto que é esse cara aqui? Ele é 32. Ele é 32 de padding top. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, aí eu não vou, o meu LI está pronto já, do menu, e aí aqui no meu menu, no header, nessa parte, eu vou fazer um espaçamento para esse texto, esses caras aqui se encaixarem direitinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, padding top, e aí eu vou pegar o meu padding top, que vai ser o meu espaçamento vertical, que é esse cara aqui. Na verdade, eu vou usar como espaçamento interno, né? Que é o meu padding, que é esse cara aqui. Então, eu vou usar 32, que é esse cara aqui, ó, espaçamento interno XL. Vem aqui, taco esse elemento aqui dentro. Vamos ver o que acontece? Ó, ele já jogou para baixo o meu elemento aqui, ó, 32 pixels. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui pro elemento de baixo. Aí eu vou fazer assim, ó, padding bottom. E aí eu vou colocar o mesmo espaçamento, na verdade, né? Que ele é o mesmo tamanho. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou colocar aqui, ó. Salvei, vamos ver o que acontece aqui. Deu espaçamento já, ó. Então se eu vim aqui no meu header, ó, ele tem 32 interno e certinho. E aí, aqui a gente só precisa corrigir uma parada, ó. Porque aqui tá certinho, ó. Só que ó o que tá acontecendo aqui, ó. Ele tá jogando para baixo esse meu elemento aqui. O porquê isso aqui está acontecendo? Basicamente, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó, era por conta do meu tamanho de grid. Mas percebe que o L aqui, ele está passando, porque eu não setei nenhuma configuração para o meu L. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu L, que é esse cara aqui, e eu vou tirar todas as margens e todos os paddings dele. Então eu vou fazer assim, ó, margem 0. Opa. E aí eu poderia fazer o seguinte, padding 0 e tá tudo certo. Ia funcionar do mesmo jeito, ó. Aí tá aqui, quer ver, ó, o L. Aí ele sumiu aquele lancezinho aqui na lateral. Eu poderia estar fazendo dessa forma aqui. Só que eu posso também fazer de uma forma um pouquinho mais inteligente. Eu posso fazer, como eu quero zerar todos esses dois elementos, eu venho aqui e coloco assim, ó, vírgula, padding. E aí ele vai zerar igualzinho o meu elemento. Opa! Margem. Ah, não. É porque
É porque, na verdade, isso não funciona não, tá, gente? É porque isso aí funcionaria se eu botasse classe dentro. É porque eu confundi aqui os conceitos. Foi mal, erro meu. Vamos manter assim mesmo, ó. Padding, e aqui a gente cria margem padding e tá tudo certo. Ignorem o conselho anterior. Acontece, tá? Não riam de mim, por favor. E aí, deixa eu só arrancar esse botão fora aqui. Eu arranquei, só que eu não salvei. Deixa eu salvar aqui, ó. Beleza. E aí agora tá aqui, ó, certinho. Só que aí aqui ele tá botando para baixo, basicamente porque aqui ele tá entrando num tamanho menor do que a minha tela que eu tô fazendo, né, que é o LG. É aquele lance que ele transforma tudo em 12. Mas aí depois a gente vai ajustar isso aí no responsivo e tá tudo certo. Mas por enquanto, ó, temos aqui a nossa tela certinha. Aí vamos só setar as cores direitinho, né? Aqui a gente tem um FF, que é o nosso branquinho, e aqui a gente tem um branquinho também. Por enquanto tá branco, acho que eu vou deixar assim mesmo. Mas na verdade eu vou colocar aqui color, e aí eu vou puxar aqui esse meu secondary color, na verdade é secondary color 2, né? Só pra... Na verdade eu vou puxar aqui em cima, porque todos esses caras aqui vão ser branquinhos. Então é no menu, né? Na hierarquia do menu. Então eu vim aqui, ó, pum. Na verdade tem que botar no do header, porque aqui só pegou o menu, ó. Só que eu quero que todos eles fiquem em branco. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, e vou colocar no header, em vez de botar no menu. Salvei. Ó, aí ficou todo mundo branquinho, ó. Show de bola. Aqui a gente já tem o nosso header criado, tá? É porque ele já está na cor branquinha aqui. Eu vou até tirar só para a gente poder enxergar. Aí eu vou até colocar preto aqui, depois a gente modifica a cor. Vou botar aqui talvez um primary color, só para a gente estar enxergando ali. Mas aí depois a gente modifica. E ó, modificou todo mundo. Cara, isso é muito maneiro. Espero muito que vocês usem dessa forma também. Então beleza, o header está criado. E agora a gente vai para a nossa segunda etapa, que é esse cara aqui. Então a gente vai pro próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo, já tem 27 minutos. Mas aqui a gente criou basicamente os nossos design tokens, então teve muita coisa aqui que a gente criou, né? Então, basicamente a gente criou toda a padronização. E agora a gente vai, caraca, entrar dentro do código e aí vai ficar um pouco mais rápido essa evolução, tá bom? Valeu, galera. Até amanhã. Até amanhã não, né? Até o próximo vídeo.